Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o primeiro vídeo do conteúdo de embriologia, do componente curricular de histologia e embriologia da Universidade de São Francisco. Então, para o conteúdo de embriologia, eu fiz 2 vídeos. Esse é o primeiro vídeo, a aula 1, que a gente vai falar de gametogênese, fecundação, segmentação e gastrulação. E vai assistir também o segundo vídeo, que vai falar de organogênese, placentação e agentes teratogênicos. Então, embriologia estuda, a origem e desenvolvimento do ser humano até o nascimento. Então, desde ele ser formado, aquela célula nova, inédita, até o nascimento da criança. Então, essa aqui é a ideia. Por que a gente estuda embriologia? Porque a gente consegue, cada vez mais que a gente tem conhecimentos novos e tem recursos de imagem para conseguir visualizar melhor o que está acontecendo durante a gestação, a gente consegue detectar erros e tratar alguma complicação que possa existir ainda intrauterino. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é a gametogênese, que é uma revisão um pouco de genética e como as células que vão originar o novo ser são formadas. Então, primeiramente, a gente vai ter essa revisão genética. Então, existem 2 jeitos de divisão celular, a mitose e a meiose. A mitose, a gente vai ter as células finais vão ter a mesma número de cromossomos. Então, a célula do ser humano tem 46 cromossomos, cada célula resultante tem 46 cromossomos também cada. Então, você só multiplica a quantidade de células sem ter diferenciação celular, se gerar células filhas idênticas. Já a meiose, eu tenho 2 etapas, primeira meiose e segunda meiose. As células finais, elas têm metade do número de cromossomos. Então, enquanto a célula original tem 46, cada resultante da segunda meiose tem 23 cromossomos. Então, primeiro a gente divide 23 cromossomos duplicados para cada lado, que seria o final da primeira meiose, e aí, no final da segunda meiose, eu tenho células com 23 cromossomos cada. Então, essa que é um pouco a diferença. Para formar os gametas, eu faço meiose. Então, gametas são células sexuais que têm metade da carga genética de uma célula normal. Para o gameta masculino, eles são formados no testículo, dentro dos testículos, nos túbulos seminíferos, e existem as células espermatogônias que vão crescer, se diferenciar e se transformar em espermatócito primário. O espermatócito primário, então, vai sofrer uma meiose. Primeira etapa da meiose gera o espermatócito secundário. Segunda etapa da meiose gera as espermátides. As espermátides vão sofrer diferenciação celular, e formar o espermatozoide. Essa diferenciação celular de espermátide para espermatozoide a gente chama de espermiogênese. Porque aqui é uma célula redondinha, cheia de citoplasma, e vai virar uma célula com pouquíssimo citoplasma, com uma cauda, bem diferente de uma célula bolinha redondinha simples. Então, essa que é como os gametas masculinos são chamados, que a gente pode chamar esse processo, então, de espermatogênese. Então, aqui, se a gente olhar no esquema, então aqui seria o tubo seminífero, conforme nas camadas mais externas, a gente vai ter espermatogônias, depois o espermatócito primário, o secundário, as espermátides e aí os espermatozoides. Então, aqui em células mesmo, com corantes, então, espermatogônias, espermatócitos, espermatozoides. Então, lá dentro do túbulo seminífero, a gente vai encontrar espermatozoides. Conforme a gente vai mais para a camada externa, a gente encontra espermatogônias e espermatócitos. Gametogênese feminina ou ovogênese. A gente, então, tem as ovogônias que vão se transformar em ovócitos primários. Existe uma contagem de óvulos, normalmente as pessoas chamam, mas na verdade é uma contagem de ovócitos que as mulheres na fase adulta têm. Então, quando você tem lá 40 anos, quer fazer uma fertilização in vitro, você vai ter que coletar seus ovócitos, teus óvulos, normalmente chamados. Você quer saber quantos óvulos você ainda tem, qual é a chance de você conseguir ter filho ainda.
né? Então, vai existir essa contagem. Então, os ovócitos, eles são definidos, né, o seu número, ainda quando você nasce, você já tem um número pré-determinado, que é esse número que você vai ter. Então, se você ovular todas as suas, né, todo o seu período menstrual, você tem até um período fértil aí que você vai ter. Depois você não vai produzir mais óvulos, você não vai ter mais células originárias aqui, né? Então, o ovócito primário vai sofrer a primeira meiose e vai gerar o ovócito secundário e o corpo polar primário. Então, o que acontece aqui? Uma das coisas que já é diferente nas mulheres. Na primeira meiose, o citoplasma é dividido diferentemente. Então, vai formar uma célula pequenininha, que é o corpo polar, que depois vai se degenerar, né? E uma célula grande, que é o ovócito secundário. O ovócito secundário, então, é que vai ter a segunda meiose, que vai se transformar no óvulo e num corpo polar secundário, né? Que também vai se degenerar. É interessante porque aqui um ovócito gera um óvulo e nos homens um espermatócito gera 4 espermatozoides. Então existe aqui uma diferença de número que é importante, principalmente se a gente tem a questão do número de ovócitos pré-definidos que a mulher tem, né? Então aqui no corpo da mulher isso acontece no ovário, né? E aí vai ter a formação, né, das divisões celulares, e enquanto isso também está se formando o folículo. Na ovulação, o folículo se rompe, né, e o ovócito sai para a cavidade abdominal, que aí ele já é capturado pela tuba uterina nas suas velocidades aqui. Ele vai conseguir entrar aqui na tuba, e da tuba ele vai andar até chegar na cavidade uterina no útero, né? Então, essa que é a lógica, né? E a ovogênese feminina. Quando a gente pensa no espermatozoide, no gameta masculino mesmo, né? São células pequenas que têm uma cabeça. Elas são células móveis porque ela tem a cauda que vai facilitar as células nadarem, né? Aqui a gente tem na cabeça a concentração da carga genética e o acrossoma, que tem enzimas que vão ajudar a entrar e a quebrar a membrana plasmática, a zona pelúcea do ovócito, né? Então ela tem uma função bem importante aqui na hora das duas células se juntarem. O ovócito secundário é uma célula muito maior, né? Que aí vai ter, então, se a gente pegar aqui, vai ter essa, vamos ver aqui pelo esquema. A parte verde é a zona pelúcea, que é uma camada protetora. Existe ainda a corona radiata, uma outra camada de células protetora, né? E aí aqui vai ter então o ovócito secundário, que está congelado no meio da meiose, né? E aqui o primeiro corpo polar primário. Então a gente não, a ovogênese não termina, né, imediatamente. Vai ficar congelado o ovócito secundário na meiose, na segunda meiose, na parte da metáfase. Aí quando a gente tiver lá na genética, a gente vai saber todas certinho as etapas da meiose, da mitose, da divisão celular. Vai que está congelado na metáfase. Quando ele for fecundado, quando o espermatozoide entrar no óvulo, é que vai terminar essa divisão celular. Então, por isso que a gente só tem ainda um corpo polar. O segundo corpo polar ainda não foi formado porque não terminou a segunda meiose. Então, aqui, de novo, é diferente. Aqui vai ser as células que vão, né, depois formar a corona radiata. Aqui é a zona pelúcea. E aqui está o ovócito secundário. Aqui ainda é uma imagem dentro do ovário, né? Ele não foi expelido para fora, esse folículo ainda não quebrou. Então, o ovócito secundário é uma célula grande, o espermatozoide ainda é uma célula pequenininha. O ovócito secundário é uma célula não móvel, né? Enquanto o espermatozoide é móvel. Vamos falar da fecundação, então, que é esse processo da união das duas células, do espermatozoide com o ovócito secundário. Como é que funciona isso? O espermatozoide vai penetrar na membrana radiata, vai depois, passando disso, penetrar na zona pelúcea para a zona pelúcea. Então, o acrossoma vai ser importante para liberar as enzimas, para conseguir, né, passar por toda aquela camada.
E aí, quando as duas membranas citoplasmáticas se unem, tanto a do espermatozoide quanto a do ovócito, a carga genética do espermatozoide entra para dentro do ovócito e termina a segunda divisão meiótica. Então, quando existe essa sinalização, as duas camadas se juntaram, existe então essa diferenciação aí de formação existe a divisão da meiose, e aí outra coisa que é interessante é que quando tem isso, existe uma reação que vai deixar com que a zona pelúcea fique impermeável, então nenhum outro espermatozoide vai conseguir chegar, Então aqui o corpo polar se divide de novo, então a gente vai ter agora 2 corpos polares, e aqui o óvulo. A parte do espermatozoide que está aqui dentro vai se perder o rabo e a parte genética vai virar o pronúcleo masculino. Depois da segunda divisão da meiose, vai ter o pronúcleo feminino. Os 2 pronúcleos vão se juntar e vão formar a primeira célula geneticamente diferente, que é o zigoto. O zigoto, assim que se forma, já faz uma primeira mitose, uma primeira clivagem, já se divide, já se multiplica e forma 2 células. Os corpos polares ainda estão aqui, mas vão se dissolver nos próximos dias. Então, assim que funciona a fecundação, a junção das células, dos 2 gametas, para formar o zigoto, uma nova célula. O que é interessante a gente pensar? Se existem malformações genéticas nas meioses do gameta, a gente vai ter um zigoto com alguma malformação genética, seja um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, e isso pode já provocar um aborto ou pode provocar, gerar uma criança que tenha malformações, Então, isso, desde lá da meiose dos gametas, isso é importante para saber o futuro da criança, qual que vai ser. Então, isso que é a fecundação. Depois que fecunda, tem essas células, a gente vai ter essa etapa de segmentação ou clivagem, que na verdade é do que um crescimento celular. Então, clivagem é sinônimo de mitose, praticamente. Então, as células vão se dividir, vão se multiplicar. De uma célula, a gente tem que criar esse corpo nosso gigante que é, Então, como é que funciona isso? Então, ainda vai ter a zona pelúcea, que vai restringir o espaço. Então, as células vão se multiplicando, vão se dividindo. Então, de 2 células passam a ter 4, e cada multiplicação, cada divisão, vai diminuindo o tamanho das células. Essas células a gente vai começar a chamar de blastômero, e elas vão se multiplicando. Quando elas têm de 12 a 32 células, a gente vai chamar esse aglomerado de células de mórula. E é nesse aglomerado de células que elas já começam a se compactar e se agrupar. Então, existem reações que vão unir as células umas a outras, para elas não ficarem soltas, Então, elas vão se unindo e vão formando. Com 6 dias, a mórula entra na cavidade uterina e passa a ser chamada de blastocisto. Com isso, as células já começam a se reorganizar. Então, a gente vai ter o trofoblasto, que é essa camada aqui circular externa, e o embrioblasto, que é um acumulado de células, que é o que vai virar o feto, o embrião, em algum momento. Estando dentro da cavidade uterina, a zona pelúcea vai se desfazer e a gente vai ter só o blastocisto, com o trofoblasto, a camada externa, e o embrioblasto, a massa aqui interna. Com 6 dias, a célula, o blastocisto já está na cavidade uterina e vai se ligar ao endométrio materno, que a gente vai chamar isso de implantação. Normalmente a implantação acontece perto do embrioblasto, então o embrioblasto fica grudado aqui praticamente ao endométrio materno. As células do trofoblasto vão se dividir em 2 outras camadas, que é o sinciotrofoblasto, que é o precursor, aí se a gente pensar, da placenta. Então, vai ser as células que vão se unir ao endométrio, elas vão se diferenciar, vão crescer, formar essas velocidades para fixar melhor o embrião ao corpo materno. Vai ter uma fusão das células aqui, e aí ela vai ter já essa primeira função de aderir ao endométrio.
o embrioblasto vai formar uma outra camada aqui, que é o hipoblasto, que vai já ser uma camada aí, né, um precursor, um primitivo de uma camada germinativa. E aí o trofoblasto, então, virou-se o trofoblasto e o citotrofoblasto. Então, é assim que a gente tem esse primeiro momento. Então, a gente vai ter aqui evoluções dessas camadas. Primeira coisa, então, vamos pensar só no cinciotrofoblasto. Ele vai aumentar de tamanho, né? Ele vai ser, então, como precursor da placenta, responsável pela nutrição. Né? E como é que funciona isso? As células do endométrio vão sofrer apoptose, elas vão se morrer, vão ajudar aqui a criar, então temos glândulas, vasos, que vão se transformar e vão ajudar a formar essa camada. Então, os vasos vão se juntar, a gente vai ter zonas lacunares, lacunas aqui para transporte, para passagem do sangue. Então, isso aqui a gente acaba tendo essa divisão. O hipoblasto, a camadinha aqui amarela, vai crescer e se expandir, né? E vai formar, então, aqui o saco vitelínico primário, né? Com a cavidade exocelômica, que vai fazer aqui, então, essa cavidade. O embrioblasto, então, ele na verdade vai ter uma camada celular aqui, vai começar a se dividir, crescer. Essa camada celular a gente vai chamar de epiblasto. Então, o azul aqui é o epiblasto, o amarelinho aqui é o hipoblasto, né? E aí, o epiblasto cresce também, forma uma segunda cavidadezinha aqui. Essas células se chamam de ame e a cavidade é a cavidade amniótica. Então, a gente tem epiblasto, ame formando a cavidade amniótica, hipoblasto, né? Aqui me fugiu um nome que eu não lembro mesmo. A membrana exocelômica formando a cavidade exocelômica. Essa junção aqui, ó, do epiblasto, do hipoblasto, a gente vai chamar de disco embrionário, que ele é bilaminar. Existem duas camadas, duas lâminas aqui, que lá para frente vai se transformar em 3 camadas. Mas, por enquanto, a gente tem um disco embrionário de 2 camadas. Essas 2 camadas, então, aqui eram cavidades pequenas, né? A cavidade amniótica vai crescendo, vai criando mais espaço. A gente vai ter crescimento aqui do mesoderma extraembrionário, que vai aparecendo e mudando o tamanho dessas cavidades. Então, além disso aqui, a gente vai tendo essas divisões de lacuna, né? Cavidades isoladas, que aí depois vão se transformar no primórdio da placenta. Então, a gente vai tendo diferença aqui disso. Outra coisa que é importante, que eu já ia esquecer desse slide, é que aqui está cada vez mais entrando para dentro do endométrio, vamos por aqui, supor, e aí lá pelo 12º dia, lá na segunda semana, o endométrio forma uma nova camada que vai fechar aqui o embrião para dentro do endométrio, fazendo uma proteção, que a gente vai chamar essa proteção, então, de tampão, né, para facilitar, para revestir o embrião. Tá, aqui a gente vai continuar. Então, o mesoderma se desenvolve mais, vai ter uma mudança aqui e o saco vitelíneo primário vai se dividir e formar o saco vitelíneo secundário. A gente vai continuar tendo um disco embrionário bilaminar. Aqui no cinciotrofoblasto existe rede de lacunas, então a circulação sanguínea, né? Existe a passagem de nutrientes de oxigênio, existe o surgimento das vilosidades, né? Que vão facilitar a placenta, né? As vilosidades, os espaços intervilosos que vão fazer parte da placenta. Então, aqui é essa formação original.
Então, o saco vitelino, que foi o que eu falei, ele diminui de tamanho e vira o saco vitelino secundário. E assim acaba a segunda semana de gestação de vida desse embrião, né? Com esse disco embrionário de 2 lâminas, um pequeno saco vitelíneo, a cavidade amniótica, né? E todas as outras estruturas aqui. Gastrulação é o processo da terceira semana, que é a formação das 3 camadas germinativas. Então, o disco que era bilaminar vira trilaminar e vão existir 3 camadas embrionárias, né? E essas 3 camadas germinativas é que vão gerar todos os outros tecidos, que a gente fala dos tecidos embrionários, né? E na gastrulação também a gente vai definir onde vai ser a cabeça, onde vai ser, né, a posição cefálica, posição caudal, o que é direito, o que é esquerdo. Então, isso também aparece nessa orientação axial do embrião. Como é que isso acontece? Então, a gente vai ter aqui o epiblasto e o hipoblasto. Vai existir, então, né, vai se formar por migrações das células do epiblasto, né, e diferenciações. Então, elas vão se proliferar, elas vão crescer, se diferenciar e formar, então, a linha primitiva, que tem um nó primitivo. Então, o nó primitivo, a linha primitiva, né, que é um sulco aqui no epiblasto, que vai ter a fosseta primitiva. Então, o que vai acontecer? Essa fossa aqui vai fazer com que as células do epiblasto apareçam aqui entre o hipoblasto, né? Então, vai formar essa camada aqui que não existia antes entre o epiblasto e o hipoblasto, né? Por células que vão do epiblasto descaindo aqui e migrando e surgindo essa nova camada. Então, é assim que vai se formar, né, um disco que era de 2 camadas vai virar 3 camadas com a camadinha vermelhinha aqui. Além disso, de formar, né, a linha primitiva, começar a formar a terceira camada, que vai ser o mesoderma, vai ter então um crescimento axial, né? Então vai se definir o que é a extremidade caudal, a extremidade cefálica, né? E a linha primitiva vai crescer. Então aqui está a linha primitiva, no nó primitivo, vai crescer uma estrutura até chegar na extremidade cefálica, que vai ter essa placa pré-cordal, né? Quando a linha, esse processo que está crescendo, a gente vai chamar de processo notocordal, né? Essa diferenciação celular aqui, né? Junto com o processo notocordal que acontece na mesoderme, né? Então, nessa camada aqui intermediária, vai se formando em cima a placa neural. Então, a ectoderme, que o epiblasto se transforma em ectoderme, a mesoderme é a camada que se criou, e o epiblasto e o hipoblasto vira endoderme. Então, na mesoderme está se formando esse processo notocordal, crescendo até a placa pré-cordal. Quando esse processo chega até a placa pré-cordal, a gente vai chamar isso de notocorda, que vai estar lá na mesoderme como uma estrutura que vai definir, então, onde é a parte cefálica, a parte caudal, que é esquerda, que é direita, tudo isso por sinalizações de proteínas, de enzimas, para você já começar a saber, então, o que é direita e o que é esquerda é importante, porque fígado só tem um lado, então a gente precisa ter essas diferenciações, né? Então, na mesoderme está se formando a notocarda, e na epiderme, a parte aqui azulzinha, vai estar se formando, então, né, simultânea a notocorda, né, assim, no mesmo nível. Vai formar esse sulco aqui, as células vão se crescer, vão formar esse sulco, que é o sulco neural, que vai virar, então, o tubo neural, né? Uma placa neural também se forma, né, com pregas, que vai, então, ter todo um desenvolvimento, né, evolução do sistema nervoso, vai partir aqui desse momento, né? Então, tem a notocorda subjacente ao sulco neural. Então, aqui dá para ver bem o corte, né? Endoderma, mesoderma com a notocorda e ectoderma com o tubo neural. A mesoderma vai ter uma diferenciação. Então, aqui vai se chamar mesoderma pré-axial, que depois, lá no final da terceira semana,
vão se formar em sômitos. Sômitos vão ser bolinhas, que a gente vai conseguir ver quando eu mostrar na outra aula o embrião de 4 semanas. Você vai ver que vão ter vários sômitos. Eles começam aqui no final da 3ª semana, uma diferenciação do mesoderma, que se formam com depois formam esses mesodermas. O mesoderma lateral, que seria essa parte aqui, vai se formar um espaço, né? Essa cavidade celômica aqui vai conseguir ter essas duas subcamadas aqui. Então, essa junção de mesoderma com endoderma, a gente vai chamar de camada esplâncnica, né, ou visceral, que vai formar a parte interna, né, ou esplanctopleura, a parte interna das vísceras do intestino. E aqui a camada do mesoderma lateral com o ectoderma, a gente vai chamar de camada somática, né, ou somatopleura. Então, isso a gente pode, para depois, né, o que vai desenvolver parede do embrião. Então, essa diferenciação celular aqui. O que é importante? A gente saber, então, que existe ectoderma, parte externa do embrião, mesoderma, parte intermediária, e endoderma, parte interna do embrião. Então, tudo que tiver revestimento interno, provavelmente originou aqui do endoderma. E tudo que for revestimento externo, contato com o meio ambiente, originou do ectoderma. Então, vamos falar específico de cada um desses. Né? O ectoderma, então, estruturas de superfície, epiderme, pele, pelo, né? O esmalte. E o neuroectoderma, que é o principal do tubo neural, é o sistema nervoso central praticamente, né? Mas gânglios, nervos, né? Sistema nervoso, de modo geral, surge aí do tubo neural. Mesoderma vai ser músculo, tecido conjuntivo, né? Derme, a parte intermediária do corpo que vem embaixo da pele, osso, crânio, e aí coração, sangue, né? Células linfóides e sistema geniturinário, né? Gônadas. Então, todas essas estruturas aqui são, né, formadas pelo mesoderma. E o endoderma, partes epiteliais internas, então revestimentos internos do trato gastrointestinal, né, dos pulmões, dos brônquios. Então, lá o epitélio, quando você estiver na histologia, forem ver a lâmina de traqueia e de esôfago, o epitélio que vocês vão estar vendo foi originado pelo endoderma. Né? Então, essa praticamente são. Então, a gente está terminando aqui essa aula no final da 3ª semana de vida do embrião. E aí, ele começou ainda, ele é um amontoado de células, ele vai ter uma diferenciação, vai começar a aparecer com gente mais na 4ª semana, mas isso que é importante, a gente saber como começa, né, um novo ser vivo. Então, a aula acabou. Eu gostaria de que vocês testassem, né, o conhecimento de vocês, respondessem algumas perguntas, rapidinho, para fixar melhor o conteúdo, para eu saber de vocês o quanto vocês conseguiram absorver da aula, né, e servir já como uma atividade prática supervisionada para alguns cursos, para algumas disciplinas. A gente vai usar isso como aquelas atividadezinhas, né, supervisionadas que contam alguns pontinhos na nota. Então, é melhor fazer o teste e aí depois a gente sabe com o professor, né, responsável pela disciplina, se vai ser usado ou não essa nota. Para isso, eu preciso que vocês tenham no celular um leitor de QR Code. QR Code é esse negócio aqui. Vocês tirem uma foto com o leitor que ele vai direcionar automaticamente para o teste lá no celular e vocês podem responder. Tá, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, né, que vocês aprendam, e o mais importante é vocês aproveitarem a disciplina, o curso, a universidade para aumentar o conhecimento de vocês.